Estamos de volta com o Religar. Hoje eu recebo a professora Marina Correia, da PUC de São Paulo. No programa de hoje nós estamos conversando sobre o pentecostalismo brasileiro. Esta é a primeira parte de 2 entrevistas que nós estamos fazendo com a professora Marina Correia. O primeiro bloco dessa primeira parte foi dedicado a caracterizar o pentecostalismo e você terminava falando desse intervalo, né, entre a chegada dos missionários, as primeiras igrejas evangélicas pentecostais, né, que chegaram no Brasil por volta de 1910, 1911. E você tanto falava daquele intervalo, né, entre essa época até o boom pentecostal. O boom pentecostal. Né? Antes desse boom pentecostal, que outras características você destacaria? Né? Para onde que essas igrejas foram? Como que elas foram se organizando? Como que elas penetraram no tecido social brasileiro? De modo que esse boom pudesse ter sido tão consistente, né? Como tem sido até hoje. Exatamente. Eu acredito assim, Flávio, que o pentecostalismo, ele vai pelas, como o mineiro diz, ele vai pelas beiradas, né? Ele vai pelo afastamento dos grandes centros, vão trabalhando nas periferias, e isso é muito interessante, porque aí tem uma grande massa que se deixa trabalhar, que se adere a esse pentecostalismo. Tem também, no início, a questão da borracha, que serve para jogar esse pentecostalismo para as outras cidades, porque se você, no Pará, no Norte, tudo isso está acontecendo, embora os suecos dizem que nunca tinham ouvido falar no Pará, mas a questão da borracha nessa época é muito forte. E quando vai apaziguando essa questão da borracha, que vai surgindo a alta e vem abaixo da questão da borracha no Brasil, esses trabalhadores também são responsáveis por levar esse pentecostalismo a outras regiões. E é um pentecostalismo de irmandade, que vai de casa em casa, que famílias inteiras se convertem ao pentecostalismo. No início, se percebe as igrejas protestantes tranquilas em relação a isso, porque não passava de seitas, de igrejas tentando se reorganizar como seitas, pequenas igrejas. A Igreja Católica também não se sente, num primeiro momento, tão incomodada, mas logo também vem um incômodo, vem um desconforto, tanto que eles dizem que tem uma perseguição e a gente não sabe até que ponto foi essa perseguição, mas época. Naquela época, porque são poucos os materiais de pesquisas, de consultas, jornais, muito pouca coisa sobre a questão, mas sabe-se que tem aí um incômodo muito grande. E vai atingindo as grandes massas, e essas massas vão mudando o perfil. Porque se eu conheço na periferia, a periferia também vai chegar aos grandes centros, e os grandes centros vão saber como esse movimento vai se organizando. É um movimento, então, das margens? Das margens. Para o centro? Para o centro. Eu acredito sempre que são os trabalhadores, a massa, a grande massa, são fábricas que vão empurrando, essas pessoas vão empurrando, essa massa vai empurrando essa religiosidade, essa prática. De repente, eu estou curiosa, eu quero conhecer e vai atingindo camadas maiores dentro da sociedade, vai para o centro. E falando dessas últimas décadas, em que a gente observa um crescimento consistente, né, e constante, os últimos censos vão revelando o crescimento evangélico no país, mas mais particularmente o crescimento nessa vertente pentecostal. Eu vejo o Brasil assim, com algumas divisões do pentecostalismo, porque se você observar na história, as Assembleias de Deus e a Congregação Cristã ficaram aí por quase 40 anos dominando esse cenário.
com crescimento maior das Assembleias de Deus, como eu já disse antes, e na década de 50 para frente, aí sim começa uma explosão, eu creio. Se antes eu tinha o falar em línguas, em 50 eu tenho o dom de cura, que vai revelar um outro cenário. Pessoas, o alcoolismo, as drogas, então vai pegar realmente um outro perfil e já está nas grandes cidades, já está acomodada, não só nas periferias. E eu creio que já tem aí um pentecostalismo mesmo já evidente das práticas. O falar em língua já não é tão importante como era nas décadas passadas, de 50 para frente. Você tem Brasil para Cristo, em 62 você tem a quadrangular também, que chega na década de 50, 60, você tem Deus é Amor, e a grande explosão vem nos anos 70, que é o Edir Macedo, e traz realmente uma nova cara, um novo pentecostal, uns dizem neopentecostal, mas eu não sei até que ponto esse neo dá conta desse pentecostalismo hoje. De verdade, eu não sei se a gente continua neo. Sabe que eu já ouvi alguns colegas nossos, né, de área falando em pós-pentecostalismo? Eu acredito muito nisso aí, que nós estamos no pós-pentecostalismo, porque já não são mais as igrejas iniciais que nós temos, não são as igrejas que faz essa nova mudança no perfil do pentecostalismo. O Edir Macedo também tem, mas eu acredito que está mais do que isso, está além do Edir Macedo. Eu acho que esse neo pode ficar para ele, mas hoje nós temos aí a Bola de Neve, nós temos como classificar. Hoje eu acredito que o pesquisador das religiões, da ciência das religiões, tem um grande trabalho pela frente aí, que é constituir um campo e saber onde estamos pesquisando. Essa igreja neo, mas que neo, qual a prática? Ela já tem práticas muito, muito isoladas disso aí. Você acompanha o João Décio Passos, né, colega nosso lá da PUC São Paulo, no entendimento de que o caldo que sustenta esse pentecostalismo a religião popular brasileira? O Décio, ele tem uma tese de doutorado bem interessante, e eu sempre falo para ele: professor, publica isso para a gente, que vai melhorar muitas pesquisas aí no campo brasileiro. E ele diz assim que esse pentecostalismo vem da religiosidade popular, é um catolicismo popular, do rural para o urbano. E é interessante a fala dele, porque ele coloca esse catolicismo rural, porque, assim, comunidades, famílias inteiras, festa, religiosidade, nada tem a ver com a igreja, são as práticas mesmo cotidianas desse catolicismo que chega nas cidades, nas grandes cidades. E aí ele fala assim, o indivíduo, ele tem uma carência. Ele sente perdido, porque você chega numa grande cidade, eu sou do interior, chego na cidade, a gente chega e fala: e aí, vou fazer o quê? E esse pentecostalismo dá conta dessa religiosidade popular, desse catolicismo rural, do popular que vem para as grandes cidades. Eu acredito realmente. Ele acolhe, organiza, estrutura. Estrutura, dá uma cara de irmandade, porque nós somos irmãos. A partir de hoje, você já não está mais sozinho. Então, me dá um conforto, ou para dar um conforto para quem vem para as grandes massas, de um aconchego. É aqui que eu me instalo, é aqui que eu me encontrei, e novamente eu vou viver a minha comunidade. Mas, se você for ver os grandes teóricos, o Décio tem uma sacada bem interessante em relação a isso. Os grandes teóricos dizem que não, que o pentecostalismo hoje já não tem mais essa face de irmandade, já perdeu esse perfil e entra também na individualidade. O Giddens vai dizer isso, que é as consequências da modernidade, que ele traz isso aí, que vai trazer
Um perfil que você pode entrar na igreja, tirar seus demônios, atravessar a rua, ninguém sabe quem é você. E eu percebo também isso dentro Mas aí onde ainda tem esse imaginário com anjos e demônios e, ainda tem. e óleos e velas e águas benditas, abençoadas. E cada dia aumenta mais. Isso não é aquele caldo da não religião é? popular? E vem, o que eu já ia dizer, a tradição continua. Muda, o Giddens diz que muda esse perfil, mas se você for ver, de fato, dentro do pentecostalismo, eu vou trazer o imaginário, eu vou trazer minha vela, eu vou trazer minha rosa, eu vou trazer, tem o lenço santo, que é do Valdemiro, que é da Mundial do Poder de Deus, que é o lenço, quanto mais suado, melhor, né? Que passa e vai dar aí uma cura e vai trazer cura para as pessoas. Nós estamos na religião popular. Na religião popular, sem dúvida, eu acredito que esse caldo vem de trás e vem desse catolicismo, vem das crendices, Sim. com certeza. Nós vamos, felizmente, continuar a conversa no próximo programa, né? Na próxima semana, o telespectador vai poder continuar nos acompanhando, porque aí vamos detalhar esse seu último lançamento, a pesquisa sua sobre as Assembleias de Deus. Eu agradeço antecipadamente por você permanecer aqui conosco. Então, não perca o próximo Religário com a professora Marina Correia. Nós vamos continuar essa conversa sobre o pentecostalismo, falando especificamente sobre as Assembleias de Deus. O Religário é um projeto de extensão do programa de pós-graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Para saber mais sobre os nossos cursos, as nossas atividades, o nosso mestrado em Ciências da Religião, você pode acessar a página www.pucminas.br/ppgcr. O Religário de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com um novo Religário com a professora Marina Correia. Conhecimento e religião.